Paz de Deus, irmãos. Me chamo Guilherme, sou de Guarulhos. Estou gravando esse testemunho para o canal Comunhão com Deus, a respeito de um livramento que Deus fez comigo na minha vida. Eu estava voltando do curso, na época eu estudava no Senai, eu era lá de Diadema nessa época, e eu chegando perto da minha casa onde eu morava, tinha uma escola pública, né? Chegando perto da minha casa, na rua daquela escola, eu vi uma mulher sendo assaltada e um cara de moto que estava assaltando ela, certo? E eu me escondi, eu fiquei com medo, me escondi atrás do carro, liguei para minha mãe para falar para minha mãe se ela podia vir me buscar. Ela falou assim que ela tinha uma filha, um filho de uma irmã que estava na casa dela brincando com a minha sobrinha na época. Tava brincando com ela, que ela já ia deixar ele na casa dele, né? E fosse pra mim ir pra casa da irmã, me esperar lá. Eu sou muito amigo dessa irmã. Eu cresci junto com um dos filhos dela, né? Com as filhas dela, na verdade. E o filho dela é o mais novo, né? É o mais novo, o pequeno. Então eu fui, né? Para chegar na casa dessa irmã, tinha que subir uma ladeira, voltando de onde eu tava, tinha que subir uma ladeira, né? E então eu segui no meu caminho, olhei para trás e vi aquela moto que tava assaltando aquela mulher. Eu entrei em desespero e comecei a correr. Então eu subi a rua da casa da irmã correndo, e nisso eu tive encontro com duas moças descendo. Eu de longe mesmo eu gritei que era assalto, que era para ela correr, que o pessoal tava o rapaz da moto tava vindo, o assaltante estava vindo. E nisso eu passei por elas correndo, elas também voltaram correndo. Então, chegando metade do caminho, eu olhei de canto assim, começou a vir uma moto, começou a jogar pro meu lado, falando para mim parar. E eu sem prudência, comecei a responder aquele cara, falei para ele sair, e continuamos correndo, e o cara jogando a moto acima de mim. E nisso para ir na casa dessa irmã, tinha que passar por um beco, né? Passar por um beco. E esse cara da moto acelerou a moto, passou pela minha frente e parou bem na frente do beco, né? Avisou uns meninos que estavam ali, né? Que eles estavam usando um entorpecente, que era daquela redondeza ali mesmo. E do lado tinha um barzinho, uma tabacaria. E nisso ele começou a gritar pro pessoal lá, apontou para mim. E ele falou assim que eu tava roubando aquelas meninas que tava lá embaixo, que eu encontrei elas. E nisso eu vi aquele monte de homem, tinha mais ou menos umas 15 pessoas. Um já tava com um pedaço de pau. Eu chegando perto, aquele monte de homem fizeram uma roda em volta de mim. E o cara da moto falou que eu tava roubando. Então um dos caras, acho que provavelmente era dono, né? Dono dali, da tabacaria, falou assim, então você estava roubando as meninas, então nós vamos dar uma lição em você. Ele falou em gírias, em outras palavras, mas resumindo é isso. E eu falei que eu não estava roubando, não, eu não faço essas coisas, eu era crente. E o motoqueiro voltou a afirmar que eu tava roubando sim, que as duas meninas, ela falou para ele, e eu falei assim, não é verdade, eu só avisei para elas que tava tendo um assalto. E nisso eu olhei para baixo e eu não vi as meninas para confirmar a minha história. E nisso eu fiquei com muito medo, mas lembrei de um dia que minha mãe falou, quando estiver passando por uma prova, por algum momento difícil, era para eu falar a seguinte frase: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E nisso eu comecei a clamar a Deus, falar essa frase em voz baixa, chorando. E eles falaram que ia me bater, que ia me levar para uma tal de casinha.
E eu ficando com muito medo, na terceira vez que eu clamei a Deus, veio uma criança na época, acredito eu que tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, entrou no meio daquele monte de homem e falou assim: o que está acontecendo aqui? E um deles falou assim: ó, e eu vi um deles falar assim: ó, quem é você? Mas eu vou contar para você o que está acontecendo. Esse menino aí, ele tava roubando a quebrada, né, em gíria, né? Tava roubando a quebrada, ele falando em gíria. E o menino falou assim: nada disso, ele não tava não. Ele é crente. Aí um dos meninos perguntou assim: você é crente? Eu falei assim: eu sou crente. Eu falei que eu sou crente. Ele falou assim: mas então de qual igreja que você é? Eu falei assim: eu sou da congregação. Aí um deles falou assim: é aquela igreja do véu? Que as mulheres usam véu? Eu falei assim: sim, é exatamente, essa mesmo. Eles falou assim: pode soltar ele, não mexe com ele não, que ele realmente ele é crente. E nisso veio aquelas duas moças, e os rapazes perguntou: ei, esse moço aqui, esse rapaz aqui tá assaltando você? E ela falou assim: não, ele avisou nós que nós estava vindo, e ele avisou que estava tendo assalto. E nisso aqueles caras me soltou. Quando eu fui para agradecer aquele menino, eu não vi mais ele. Acredito que foi um anjo que Deus mandou. Então, virei minhas costas e fui embora. Então, esse testemunho é simples, é um livramento que Deus fez comigo na minha vida. Que Deus abençoe a todos que tirou um tempo para ouvir esse testemunho.